Pensamos que as propostas da política do Trump, especialmente em termos de comércio e a imigração, serão negativas para o crescimento. Lucas dos Santos, BMI Research. A taxa de inflação do Reino Unido caiu para 0,9% no ano até outubro e o nível de desemprego caiu para 4,8%. A libra esterlina estava subindo contra o euro desde o início de novembro. Você acha que esta é uma representação precisa da economia britânica e será que a mesma vai fortalecer? Sem dúvida que a economia do Reino Unido tem sido resiliente. Em termos de crescimento, não esperamos que a mesma vai fortalecer no ano 2017. Temos conhecimento que o crescimento foi impulsionado por parte do consumidor, mas indicadores dos outros setores foram bastante fracos. Os dados do terceiro trimestre mostraram um declínio na atividade dos setores de construção e fabricação. Relativamente ao setor de consumidor, podemos ver que a inflação dos preços do consumidor não aumentou substancialmente, ou seja, o crescimento dos salários mantém-se positivo. No entanto, temos aumento nas pressões inflacionárias na economia, depreciação bem como os preços mais elevados das commodities. E isso já foi refletido no índice dos preços de importação. Esperamos que no ano 2017 a taxa de crescimento dos salários será negativa, o que terá um impacto negativo para o setor de consumidor e para indicadores de crescimento da economia que foram bastante estáveis. Também existe muita incerteza sobre a declaração do artigo 50. Esperamos que essa incerteza terá um impacto negativo para o volume de investimentos, como domésticos tal em estrangeiros. Relativamente ao estado da libra, a mesma já está no nível mais baixo, que é suportado por Banco Central da Inglaterra. Talvez o Banco da Inglaterra não vai aumentar as taxas ou aumentar a quantidade de flexibilização quantitativa, mas gostaria de mencionar que durante o último ano a libra caiu dramaticamente e nós não contamos que a mesma vai recuperar completamente. Portanto, a libra permanecerá uma fonte de incerteza e pressão de inflação por algum tempo ainda. As vendas no varejo subiram por 0,8% no outubro. Isso foi o segundo mês consecutivo com aumento nas vendas. No setembro, as vendas aumentaram para 1%. Isso foi impulsionado por uma temporada de compras de férias forte. Quais são as suas previsões para o desenvolvimento da economia do GUA com o presidente Donald Trump em breve? Relativamente à economia do GUA, esperamos que as cortes dos impostos corporativos, algumas reformas propostas e maiores gastos para a infraestrutura são capazes de causar uma pressão modesta para o crescimento da economia. Existem também alguns fatores negativos, como por exemplo alguns dos representantes do Partido Republicano têm uma posição hawkish relativamente à política fiscal. Não sabemos quais dessas medidas serão implementadas, especialmente quando a dívida pública já é bastante elevada e a déficit do orçamento governamental já é 3%. Neste momento, esses indicadores são mais elevados do que quando o Bush tornou-se o presidente e começou a cortar as taxas. E esses fatores podem ser restrições para as medidas mencionadas. Relativamente ao setor do consumidor, após o colapso nos preços de petróleo, a população optou por poupar e não gastar todo o rendimento. Talvez no próximo ano veremos uma tendência semelhante devido ao corte dos impostos de renda, o que limita o estímulo do setor do consumidor. Pensamos que as propostas da política do Trump, especialmente em termos de comércio e a imigração, serão negativas para o crescimento. Se analisar todo o plano do Trump, talvez as soluções dele relativamente à negociação serão menores do que na retórica realizada na campanha de eleição. O declínio no PIB anual da Rússia desacelerou para 0,4% no terceiro trimestre. Já é o sétimo trimestre consecutivo de declínio, no entanto o mais lento de toda a série. O que isso representa sobre o estado atual da economia russa e o que podemos esperar a seguir? A economia russa já está no nível mais baixo. Isso indicam não só os dados PIB, mas também os dados PMI. Mas esperamos que vai ocorrer uma recuperação lenta. Continuamos a observar problemas no setor doméstico. A renda no início do quarto trimestre, após o pagamento dos impostos, permanece negativa. E podemos ver a redução nos rendimentos durante 24 meses. Depois de recuperação na primeira metade do ano, o volume de produção no setor industrial está novamente reduzindo. E depois de atingir os níveis máximos de outubro, os preços de petróleo caíram para 13%.
Em termos de política, podemos observar que o plano de orçamento do governo está a incluir uma política orçamental restritiva, o que não vai causar um efeito positivo para o crescimento na economia. Ao mesmo tempo, o Banco Central está a manter as taxas num nível bastante elevado, tentando de lidar com a inflação crescente. Em perspectiva de longo prazo, isso poderá mostrar bons resultados. Mas numa perspectiva de curto prazo, as taxas de juros mais elevadas talvez vão reduzir a demanda para créditos e vai desacelerar a recuperação na economia. Relativamente às mudanças no GUA, com a vitória do Trump, o assunto sobre relações da Rússia e EUA agora é muito importante. E talvez as relações serão melhores do que foram até a data. Ainda não temos certeza, mas é provável que as sanções serão canceladas. Temos de esperar por formação da administração do presidente. Alguns dos candidatos potenciais antes tiveram uma posição bastante hawkish contra a Rússia. E eu acho que é demasiado cedo de afirmar que as relações do GUA com a Rússia serão melhores e como isso afetará o crescimento da economia russa. Lucas, muito obrigado pela sua análise especializada. De momento é tudo no episódio de Relatório Semanal. Volta a clicar para mais atualizações. Por enquanto, adeus.